Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de continuar essa semana. O que o Senhor falou ao nosso coração foi grandioso. As 3 mensagens angélicas colocaram e retiraram do nosso coração muitas coisas, e nós te louvamos por isso. Mas se estamos aqui é porque ainda cabe mais da tua palavra no nosso coração, e é esse o nosso desejo. Fala ao nosso coração, Senhor, que o homem Josanã se cale e que a tua palavra fale poderosamente e nos alcance. Existem pessoas hoje, Santo Deus, que estão reunidas na igreja assistindo, mas que estão com o coração pesado por alguma dúvida, por algum problema, por alguma dor. Existem pessoas que estão em um pequeno grupo, mas também precisam que individualmente o Senhor as alcance. Existem pessoas que estão sozinhas em casa ou no carro ouvindo. Santo Deus, teu Santo Espírito não conhece distância, não conhece separação, ele está lá. E nós pedimos que de maneira poderosa alcance cada uma dessas pessoas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então com Apocalipse 14. Nós vamos fazer uma ligação. O que nós vamos fazer essa semana até sábado é ligar o que as 3 mensagens angélicas que estudamos até agora podem nos ensinar na prática, como as 3 mensagens angélicas devem virar prática em nossa vida. Nós somos ricamente abençoados, as 3 mensagens angélicas, logicamente, não foram esgotadas, ainda há muito para conhecer, então estude as 3 mensagens angélicas. Há muitos livros que você pode adquirir da Casa Publicadora Brasileira. Todos os livros da Casa Publicadora Brasileira que falam sobre o livro do Apocalipse vão te ajudar a compreender e se aprofundar nas 3 mensagens angélicas. E nós precisamos estudá-las, precisamos aprofundar. Porque as 3 mensagens angélicas são o que nós conhecemos como a verdade presente. Você já ouviu falar nesse termo? A verdade presente. As 3 mensagens angélicas, elas representam as 3 mensagens, a verdade presente, e a verdade presente é uma coisa, um termo que todo cristão deve entender. Veja, verdade presente é uma verdade mais importante para o momento atual. Isso é verdade presente. Deus sempre teve uma verdade presente, em todo o tempo. Por exemplo, no tempo de Adão e Eva, lá no Éden, a verdade presente era: não coma do fruto dessa árvore. Então, aquela era a verdade mais importante para aquele momento. No tempo de Noé, a verdade presente era: vai vir um dilúvio, prepare uma arca e avise as pessoas. Essa era a verdade mais importante para o tempo de Noé. Hoje, a verdade mais importante para o nosso tempo se chama Apocalipse 14, 6 a 12, as 3 mensagens angélicas. A segunda coisa que você tem que entender sobre a verdade presente é a seguinte: verdade presente é uma verdade que faz diferença na sua vida para que ela prossiga. Então, isso é verdade presente. Por exemplo, a jumenta de Balaão falou: verdade ou mentira? Verdade. Mas é uma verdade que é verdade do passado. Você não depende dessa verdade para seguir sua vida cristã. Deus, com o poder dele, abriu o mar vermelho. Verdade ou mentira? Verdade, pastor. Mas é uma verdade que ficou no passado. Você não depende dela para seguir sua vida cristã. Breve Jesus voltará. Verdade ou mentira? Verdade. Mas é uma verdade que não ficou no passado. Você depende dela para seguir sua vida cristã. Você entende o que é verdade presente? Verdade presente é uma parte da verdade bíblica que você depende dela para seguir. E as 3 mensagens angélicas é uma parte da verdade que você depende dela para seguir. Você tem que conhecê-la, você tem que se aprofundar nela. E nós vamos ver hoje 3 palavras que o pastor Ayrton já apresentou, mas que estão claras nas 3 mensagens angélicas e que vamos estudá-las hoje. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14, verso 7, final do verso 7, diz assim: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 9, final do versículo 9, se alguém adora a besta e a imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Agora, final do verso 11, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Você conseguiu perceber quais são as 3 palavras que se repetem? Adorar, adorai, quem adorar? Porque a base das 3 mensagens angélicas é sobre adoração. O pastor Ayrton falou que as 3 mensagens angélicas falam que nós estamos vivendo o tempo do fim.
E para você entender como viver o tempo do fim, você tem que entender o que é adoração. Porque a adoração, amigos, grava bem isso aí, nós vamos estudar isso até o final da semana. A adoração é determinante no tempo do fim. Todo tempo, em toda a história, o povo de Deus teve que adorar. Mas no tempo do fim, a adoração se torna determinante. Ela se aprofunda. Me permita explicar isso com histórias bíblicas. Todo tempo o povo de Deus teve que adorar através da comunhão. Não é verdade? Todo tempo, adorar através da comunhão. Mas no tempo profético de Daniel, era um tempo profético determinante, não era só orar, era arriscar a vida pela oração. Então, em momentos proféticos determinantes, a adoração ela se aprofunda e se amplia. Então, não era só Daniel orar ou não orar, era Daniel deixar de orar, ou enfrentar os leões, ou perder a vida, porque no tempo profético específico, a adoração se aprofunda. Eu tenho um amigo que diz que era muito fácil Daniel não ter ido para a cova dos leões, era só ele orar, como tem muito crente que ora no restaurante, quando vai almoçar. Senta lá na mesa, aí faz assim, ó. Amém. Pronto. Para ninguém perceber que ele está orando. Era fácil, era só Daniel fazer isso. Mas Daniel entendeu que naquele momento profético, não era uma questão de orar ou não orar, fechar a janela ou não fechar. Naquele momento profético específico, ele precisa fincar o pé na adoração e dizer, eu prefiro até morrer, mas não vou deixar de adorar. Quer ver um outro exemplo? Lembra aí da história dos 3 amigos de Daniel. Em todo o tempo, a adoração dizia, não adore imagem de escultura, não adore imagens. Mas naquele momento profético, não era simplesmente não adorar imagens. Não era simplesmente não ter imagens na parede. Naquele momento específico era arriscar a própria vida por essa adoração. Então entenda uma coisa. Se nós estamos no tempo do fim, de acordo com as 3 mensagens angélicas, e uma das ênfases dela é adorar, 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 você tem que entender uma coisa. Estamos chegando no momento que a nossa adoração tem que se aprofundar como a de Daniel, ao ponto de arriscarmos a vida por ela. Estamos chegando num momento profético em que a nossa adoração vai colocar em risco a nossa vida, assim como colocou a vida dos 3 amigos de Daniel. Um último exemplo sobre adoração. O último exemplo que eu quero dar para você é o de Esther. Sempre o povo de Deus teve que ter compromisso com a causa de Deus, ser fiel nos dízimos e ofertas, se envolver com a causa de Deus, sempre. Mas, naquele momento profético específico, era se envolver com a causa de Deus e defender o povo de Deus diante do rei ou arriscar a vida. Você entende? Então, não era simplesmente Esther dizer assim, olha, eu vou adorar a Deus, mas eu não vou arriscar minha vida. Naquele momento, Mordecai disse assim, Esther, deixa eu te dizer, no momento que estamos vivendo, e é para isso que você nasceu, é para levantar-se e defender o povo de Deus, mesmo que tenha que perder a própria vida. E ela ouviu isso e respondeu, eu vou adorar a Deus, eu vou defender o povo de Deus, eu vou dar o melhor pela causa de Deus, e se morrer fazendo isso, foi uma morte que valeu a pena. Porque naquele momento profético específico, a adoração era mais profunda, ao ponto de ter que arriscar a própria vida. Então entenda, nós temos que guardar o sábado, mas estamos chegando no momento em que o livro de Apocalipse, o livro Grande Conflito, nos dizem que sairá um decreto dizendo ou a fidelidade a Deus através do sábado, ou a vida. Nesse momento, não é só guardar sábado de pôr do sol a pôr do sol. Nesse momento, a nossa adoração vai ter que tomar decisões como a de Daniel. Nesse momento, a nossa vida cristã vai ter que tomar decisões como a dos 3 amigos de Daniel, como a de Esther. Porque estamos chegando rapidamente no momento profético que nós vamos precisar dizer, Santo Deus, eu não quero ser apenas um guardador de sábado, eu quero dar a vida pela fidelidade ao Senhor. Estou disposto a isso. Em todo o tempo, nós tivemos que devolver os dízimos e ofertas. Mas também o pastor Ayrton nos apresentou na segunda-feira o que significa Babilônia. E rapidamente está chegando um momento em que Babilônia, segundo a Bíblia, não vai permitir que o povo de Deus compre nem venda.
E Deus vai começar a dizer assim, olha, chegou o momento profético que eu não quero apenas o dízimo. Eu quero que você venda o carro para empregar na causa de Deus, porque senão Babilônia vai tomar e isso não vai ser mais útil na tua mão. Então estamos chegando no tempo profético que as decisões de adoração terão que ser infinitamente mais profundas do que as que estamos fazendo agora. Deixa eu tentar explicar de outro jeito. Na língua portuguesa existe uma figura de linguagem chamada metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem quando uma parte representa o todo. Por exemplo, quando um jovem meio revoltado diz assim, eu não aguento mais morar nessa casa, eu quero ir morar debaixo do meu próprio teto. Não é que ele quer morar só debaixo de um teto, ele quer uma casa. Mas ele usa uma figura de linguagem, chamada metonímia em português, em que o telhado representa o todo da casa. Na fidelidade a Deus, acontece a mesma coisa, uma espécie de metonímia. Quando Deus pede para você guardar o sábado, não é que Ele quer apenas o sábado e o resto da semana você faz o que quer. O sábado é uma metonímia, é uma figura de linguagem, é uma parte que representa o todo. Deus quer que você esteja na presença dEle no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E o sábado, quando você entrega o sábado, você está dizendo, Senhor, eu estou na Tua presença, mas estou disponível nos outros dias. Eu não estou apenas te buscando no sábado, eu estou na Tua presença também nos outros dias. Sabem, por outro lado, quando uma pessoa vai à igreja ao sábado, depois de ter passado o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, sem fazer o culto familiar, sem buscar a Deus, sem orar, o que ela está dizendo de verdade é, Senhor, fica com o sábado, o resto é meu. E o sábado é para ser apenas uma representação de um Deus que você passou a semana toda com Ele. Deus quer tudo. E o sábado representa esse tudo. É por isso que Isaías e Malaquias têm versículos que Deus diz, eu não aguento mais os sábados que vocês guardam. Eu não suporto os sábados que vocês guardam. Não é que Deus não queira mais o sábado, é que Ele não quer que você vá aos sábados, depois de ter passado uma semana completamente contra a vontade dEle. Você entende? Mas no tempo do fim, vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim, olha, hoje não é apenas o sábado. Hoje eu quero que você viva ou morra por essa verdade. E se você não entender isso, nesse momento você vai dizer, peraí, ninguém me avisou isso não. Me avisaram que era só de pôr do sol a pôr do sol. Que história é essa de decreto, de arriscar a vida por essa verdade? Mas segundo o livro do Apocalipse, amigos, é isso que nos aguarda e precisamos entender. Agora, o sábado representa uma entrega de uma semana inteira. Outro dia eu falava com um pastor muito experiente e contava para ele a minha preocupação de ver igrejas vazias no culto de quarta-feira à noite. Pastor, como eu fico preocupado com isso. As pessoas não vão no culto de oração. E ele, um homem muito experiente, me disse assim, Josana, eu também me preocupo com isso, mas deixa eu te dizer qual é a minha maior preocupação. Não é ver a igreja vazia na quarta. Minha maior preocupação é ver a igreja cheia no sábado, mas cheia de pessoas vazias da presença de Deus durante a semana. Você entende? A minha grande preocupação é a preocupação de Deus, que você ache que tudo que Deus espera de você são 4 horas no sábado pela manhã. E quando você aprende o que é adorar, sabe o que você vai aprender? Que Deus tem mais horas sagradas durante a semana do que a hora do sábado pela manhã. O culto familiar é uma hora sagrada para Deus. Você deveria tornar aquele horário sagrado. Uma segunda-feira à noite, quando você vai dar estudos bíblicos, é um horário sagrado, se você escolheu a segunda noite. E se você entender isso, quando chegar o momento de decidir, você já entregou toda a vida, toda a semana a Deus, você não vai ter problema de ficar firme. E hoje nós já temos como saber, se eu vou ou não ficar firme, quando sai um decreto dizendo não adore mais a Deus no sábado. Como assim, pastor? Como eu tenho como saber? Quer ver? Se hoje que é permitido guardar o sábado, você já não guarda, imagina se você irá guardar quando for proibido guardar o sábado. Então, na verdade, hoje nós estamos determinando quem seremos na perseguição. Quem seremos quando essa Babilônia de Apocalipse 14 se levantar para perseguir o povo de Deus? Um outro exemplo dessa metonímia de Deus são os dízimos e as ofertas.
Se você em algum momento aprendeu que você recebe 1.000, e dos 1.000 Deus só quer 100 de dízimos e 100 de ofertas, e o resto é seu, eu vou te dizer, você aprendeu errado. Os dízimos e as ofertas são uma parte de um todo. Deus sempre quis o todo. E quando você devolve o dízimo e a oferta, o que você está dizendo de verdade é: Senhor, o tudo que ainda ficou nas minhas mãos é teu, está à tua disposição. Quando o Senhor quiser, é só avisar. E o Espírito de Profecia diz no livro Grande Conflito que Deus vai começar a avisar. Deus vai começar a dizer a uns: olha, chegou o momento, a causa de Deus está chegando ao fim. É a hora de empregar o que você tem. E em alguns meses, Deus vai começar a dizer a adoradores: hoje não é só o dízimo. Então você tem que perguntar: Senhor, como isso é possível? Como é possível fazer esse tipo de entrega? Como é possível? Porque se é para entregar o dízimo, tudo bem. Se é para entregar o sábado pela manhã, tudo bem. Mas como entregar tudo? Como é possível? E eu quero ler com você a história de 2 personagens bíblicos que entenderam como isso é possível. Eu quero convidá-la a abrir a Bíblia em 1 Samuel. Abra sua Bíblia lá. 1 Samuel, capítulo 1. Conta a história conhecida de uma mulher chamada Ana. Essa mulher tinha um sonho. A vida dela girava no plano, no sonho de ter um filho. A vida dela teria sentido com esse filho. A vida dela seria completa com esse filho. Para piorar a situação dela, o esposo tinha uma outra mulher que tinha filhos e vivia implicando com ela. E um dia ela clamou a Deus de maneira muito profunda. E Deus atendeu a oração e ela teve um filho. Gente, o lógico era Ana se apegar tanto a esse menino, mas tanto que o menino Samuel ia dizer assim: mãe, deixa eu brincar do outro lado da rua com os primos. E ela dizer: não, nunca, você nunca vai ficar longe de mim. Se acontecer alguma coisa do outro lado da rua, você não vai sair do lado da minha saia. O lógico era Samuel dizer assim: mãe, deixa eu passar as férias na casa da avó. E ela dizer: nunca, longe de mim, de jeito nenhum, você nunca vai ficar longe de mim. Mãe, deixa eu fazer uma missão Caleb. Imagina se tivesse missão Caleb na época de Samuel, ela dizer: ficar um mês longe de mim, nunca, você não vai. Aí o Samuel nasceu. E Ana, que morava distante do templo, ela ia no templo uma vez por ano. Ela faz o seguinte, 1 Samuel capítulo 1, verso 28. Ana disse: pelo que também trago o menino e o devolvo ao Senhor. E não é por 15 dias, não é por um mês na missão Caleb, não é por uma semana, mas por todos os dias da sua vida. Como isso é possível? Como é possível uma mulher que a vida seria o filho, dizer: eu estou devolvendo a Deus o que eu tenho de mais importante, o meu tudo, por toda a vida, para servir ao Senhor? O versículo continua dizendo: pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Aqui está a resposta. Se Ana ficasse pensando assim: vou ficar sem meu filho, nunca mais vejo meu filho, só vou ver meu filho uma vez por ano, ela não tinha entregue Samuel. Sabe por que Ana entregou o filho ao serviço do Senhor? Porque ela aprendeu a adorar. E quem aprende a adorar é capaz de fazer qualquer entrega. Você entendeu isso? Quem aprende a adorar é capaz de fazer qualquer entrega. Se você aprendeu apenas a guardar o sábado e não aprendeu a adorar, quando sai um decreto, você vai ter medo de continuar fiel, porque era só um dia e não uma adoração. Quando Deus começar a sussurrar esse mês, eu queria que você fosse além dos dízimos e ofertas, que você desse uma oferta de sacrifício. Você não vai, porque você aprendeu apenas a dizimar e não a adorar. E Deus, várias vezes na Bíblia diz: eu quero adoradores. Adoradores. Sabe por que Ana fez o que fez? Sabe quem se tornou Samuel? Um homem que foi determinante na história de Israel, porque uma mãe aprendeu a adorar. Quer uma outra história? Gênesis 22. Volta lá para Gênesis 22. Gênesis 22 é uma história conhecida, mas também tem uma palavra que nós passamos despercebido. Gênesis 22, Deus diz assim: Abraão, você já me deu seus servos, você já me deu os camelos, as ovelhas, a riqueza. Agora eu quero tudo que você tem. Eu quero seu filho, seu único filho, aquele a quem amas. E sabe, às vezes nós dizemos que Deus pediu para
Abraão matar o filho. Deus nunca pediu para Abraão matar o filho. Deus pediu para Abraão sacrificar o filho. E matar é diferente de sacrificar. Se fosse matar, era só pegar uma faca e apunhalar o menino. Mas Abraão havia passado a vida inteira sacrificando. Ele sabia o que era sacrificar. Sacrificar era amarrar as mãos e os pés da ovelha, cortar o pescoço da ovelha e queimar a ovelha no altar. Então, quando Deus disse assim, eu quero que você ofereça seu filho em sacrifício, Abraão se imaginou amarrando as mãos e os pés de Isaque, prendendo Isaque no altar, cortando o pescoço do filho e queimando o filho. E Deus disse assim, não é para fazer aqui, eu vou te mostrar. E Abraão passou 3 dias caminhando para chegar onde iria sacrificar Isaque. E quando ele chegou lá, capítulo 22, verso 5, então disse Abraão aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Olha bem para a tua Bíblia. Gênesis 22, verso 5. Então disse Abraão aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E quando eu tiver matado ele, eu volto para ficar com vocês. É isso que diz sua Bíblia? Fique aqui com os jumentos, eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver cortado o pescoço dele e queimado, eu volto. É isso que diz sua Bíblia? Sabe como diz sua Bíblia? Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver adorado a Deus, eu volto. Se Abraão tivesse pensado, vou queimar o menino, vou cortar o pescoço do menino, vou destruir o menino, ele não tinha feito o que fez. Sabe por que ele fez o que fez? Porque ele aprendeu a adorar. E quem aprende a adorar é capaz de fazer qualquer entrega? Há alguns meses atrás, eu tive a alegria de conhecer uma família, e eu sei que eles não querem ser citados, e por isso eu não vou apresentar o nome, mas uma família que aprendeu a adorar. E um dia, estavam indo comprar um prédio para um estabelecimento comercial, e quando entraram no prédio, olharam o prédio, e ele sentiu claramente Deus dizendo assim, esse prédio não é comercial, esse prédio é igreja. E ele pegou o prédio e disse assim, é para a igreja, porque aqui vai ser igreja e não um prédio comercial. E procurou outro lugar para ser o comércio. Isso não é coisa de dizimista. Isso é coisa de dizimista que adora. Só dizimista não faz isso. Dizimista que adora é capaz de fazer isso. Essa é a diferença. Eu quero terminar com o último pensamento. Veja. Você pode decidir a quem vai adorar. Isso você decide. O que você não pode decidir é se você vai ou não adorar. Vou repetir. Você pode decidir a quem vai adorar. Isso você pode decidir. Mas nenhum ser humano pode decidir se vai ou não adorar. Espera aí, pastor, eu estou assistindo esse sermão, mas eu sou ateu. Eu não adoro nada, eu não adoro ninguém. Não, impossível. Você respira? Respiro. Então você adora. Porque o ser humano foi criado para adorar. E ele vai ter que cumprir esse propósito, querendo você ou não. Mas pastor, eu não creio em Deus. Então você adora alguma coisa. Você, seu dinheiro, sua beleza, seu corpo, sua formação acadêmica. Mas alguma coisa você vai adorar. Porque o ser humano não tem o direito de escolher se vai ou não adorar. Ele só tem o direito de escolher a quem adorar. E é isso que Apocalipse 14 está dizendo. A quem você vai adorar? Decida. A quem você vai adorar? Agora, pensa comigo. O tempo que você passou adorando sua vontade, o seu gosto, a sua maneira de procurar prazeres, o que fez com o teu casamento? O que fez com o teu corpo? O que fez com a tua vida? O que fez com a tua estima? O tempo que você buscou adorar os prazeres, a busca desenfreada por dinheiro, o que fez com tua família? O que fez com tua saúde? O que fez com tua vida? É por isso que Deus está dizendo, você nunca vai ser feliz enquanto não aprender a adorar o único que pode, merece ser adorado. Não importa o que você tenha adorado. Essa noite eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu quero adorar o Senhor, porque eu estou adorando a mim mesmo, está sendo destrutivo. E eu quero adorar ao Senhor, unicamente ao Senhor, por todos os dias da minha vida. Amanhã, nós vamos concluir essa mensagem. Nós vamos concluir pensando, vendo na Bíblia, como é que se adora.